Jesus. Pai, Senhor, irmãos, gentileza, vamos nos colocar de pé só para nós lermos a palavra. É rápido as palavras que o Senhor me deu aqui, mas são palavras necessárias, né? Eu confesso que a gente sempre está preparado, mas olha aqui hoje. Então, sem a lupa, o irmão Knabe não consegue enxergar, mas vamos fazer o possível aqui, né? Para que a gente fale aquilo que Deus quer que a gente fale. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias, Marcos, capítulo 4. E o verso 35. Tá bom? 35. Diz assim. Amém, irmãos? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, se levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amém. Gentileza, pode ser. Eu sinto que eu gosto muito de estar examinando a palavra de Deus em casa, e sempre quando eu chego nessa parte, eu comparo essa parte aqui como a igreja do Senhor. E o Senhor me revela nessa palavra aqui que o mundo simboliza o mar da vida. E a igreja simboliza os discípulos. E acompanhando esses discípulos, que Jesus está no barco. O barco somos nós. Jesus está na popa. A popa, para mim, no sentido de embarcação, sempre é o lugar que dirige. A proa é na frente, a popa é atrás, aonde tem o leme, o remo ali que vai dar a direção do barco. Então, o Senhor Jesus sempre me revela que quando o Senhor Jesus está no nosso coração, verdadeiramente no nosso coração, Ele está no controle do nosso barquinho. E aí o que acontece? Diz o texto aqui que junto desse barco acompanhava outros barquinhos. E no decorrer da viagem deles, levanta-se um grande temporal. Eu não vou entrar aqui no assunto, por que sempre se levanta um grande temporal no Mar da Galileia, que o assunto é extenso. Mas eu quero falar no sentido da igreja que eu estou querendo falar. Que muitas das vezes, quando é relatado esse assunto, certamente Deus quer falar um temporal que alguém deve estar passando na vida. Mas o que eu tenho para dizer nessa noite, que nesse exato momento que o temporal se levantou sobre a vida daquelas pessoas que estavam no barco, eles clamaram, eles sabiam quem estava no controle daquele barco, né? Então o que eu quero dizer, se você está enfrentando uma grande dificuldade, que muitas das vezes o irmão Carlos Knabe enfrenta dificuldade, mas acontece que o irmão Carlos Knabe, na popa está Cristo do barquinho do irmão Knabe. Então cada vez que eu estou enfrentando uma dificuldade, o Senhor, não está vendo que eu estou passando um grande temporal? E o Senhor gosta quando eu clamo a Ele, e Ele vem imediatamente e manda acalmar esse temporal. Então, eu quero dizer, eu queria mais me remeter aqui, não tanto a igreja que está passando o temporal, mas simplesmente aqueles barquinhos que acompanham a igreja. Eles acompanham de perto. Eu quero dizer para esses barquinhos, que esses barquinhos aqui, o texto não relata, mas me vem na interpretação e na revelação de Deus, que esses barquinhos, não tendo Jesus na popa, eles pereceram. Então, eu gostaria de deixar um alerta aqui. Se você está nesse barquinho, que acompanha só Jesus de perto, faça o favor nessa noite
de entrar para esse barco aonde Jesus está na roupa. Tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.